Olá pessoal, tudo bem? Paulo Matos aqui mais uma vez, com essa oportunidade incrível de a gente fazer um estudo sobre o Livro dos Espíritos. Então hoje a gente vai falar sobre a questão 806 a 813, onde a gente trata de desigualdades sociais e riqueza, tá bem? Então se você quiser pegar o Livro dos Espíritos, pode pegar, essa é a hora. Senão tô com o Livro dos Espíritos aberto aqui na tela, já comecei o vídeo hoje compartilhando aqui o livro, para a gente aproveitar bem o nosso tempo. São temas densos e a gente tem só 30 minutos, então vamos juntos aqui nesse desafio. Então, sejam muito bem-vindos, que Deus possa nos amparar a todos que estão assistindo esse vídeo, que possa levar um pouco de paz, de consolo, de tranquilidade ao coração de cada um, né? Eu estou gravando esse vídeo para ser divulgado no dia 9 de fevereiro, que antecede o Carnaval. Então, que todos possam ser abençoados, receber boas vibrações nas suas casas, né? Nesse período que, ao mesmo tempo, é muita festa, muita diversão. Também é um período um pouco turbulento, né? Para a nossa cidade, de uma maneira geral, para o país e vários outros lugares do mundo. Então, que todos nós que estamos aqui encarnados nesse planeta com tantas oportunidades, que a gente realmente possa saber passar esses dias, né, com responsabilidade, com amor no coração, para que a gente possa contribuir para uma sociedade melhor, para uma vida melhor, para um planeta melhor. O planeta está evoluindo, né? Resta saber se a gente quer evoluir junto com ele também ou se a gente quer ficar para trás. E vamos lá então. Desigualdade social é um tema que faz parte das leis morais do Livro dos Espíritos, na terceira parte, capítulo 9, é, da Lei de Igualdade. Então, esse item desigualdades sociais, eu acho que é um tema que cai muito bem, né, para a gente poder conversar um pouco, porque é um tema que é sempre muito discutido, sempre sensibiliza muito a todo mundo, é um tema que amplamente, né, é discutido na área política, nas áreas sociais, nas áreas acadêmicas, né, é um assunto que é amplamente debatido. Então a gente hoje vai ter a oportunidade de entender um pouco desse tema sobre a ótica dos espíritos, né? Sobre a ótica espiritual e compreender um pouco o que nós podemos fazer, qual a origem disso, por que a gente tem tanta desigualdade ainda, né, na nossa sociedade, e por que isso nos incomoda e o que nós podemos fazer de fato. Tá? Então vamos lá. Primeira pergunta aqui que Kardec fez aos espíritos. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Ou seja, as diferenças das condições sociais, né? Pessoas que têm acesso à água potável, têm acesso a estudo, educação, saúde, e outras que não têm. Isso é lei da natureza, faz parte da natureza. E os espíritos são taxativos em falar que não, isso é uma obra do homem e não é uma obra de Deus. Se a gente for pensar sobre o que é a lei da natureza nada mais é do que as leis de Deus. E as leis de Deus, elas foram criadas para que todos possam usufruir delas da mesma forma. Explicando um pouco melhor, as leis de Deus elas simplesmente existem para todos. E cada um de nós se enquadra ou não nessas leis de acordo com a nossa vontade, com o nosso livre-arbítrio. Então, um exemplo bem tranquilo disso. Nós temos dentro de nós o germe, né, dessa lei da natureza, dessa lei de Deus, e fomos criados à imagem e semelhança do nosso Pai. E se a gente olha para dentro de nós e nos perguntamos o que eu realmente devo fazer numa determinada situação, certamente virá, né, um sentimento de amor, de igualdade, paciência, de perseverança, porque essa é a lei de Deus. Ele nos criou simples e ignorantes, não nos criou perfeitos, e todas as nossas dificuldades hoje, elas são uma consequência direta das nossas escolhas, daquilo que a gente faz. Então, hoje, se eu sou uma pessoa extremamente impaciente, isso é fruto do meu orgulho, da minha vaidade, né? Se eu sou uma pessoa que me frustro diante das coisas, isso é fruto do quê? Do meu orgulho, da minha vaidade, do meu egoísmo. Se eu vejo que tem pessoas passando por tantas necessidades ao meu redor e eu não faço nada por isso, porque eu acho que quem tem que fazer é o governo, eu acho que quem tem que fazer é uma obra social, uma ONG, a casa espírita, ou é o vizinho, né? Se eu acho que eu não posso fazer nada, eu estou sendo diretamente responsável por essa desigualdade social. A gente sabe que mesmo aquela pessoa completamente desprovida de recursos, né, materiais para auxiliar alguém, ela é provida da sua inteligência, ela é provida da sua capacidade de orar. E através da oração, por exemplo, que é totalmente gratuita, eu posso sim ajudar, envolvendo os irmãos que passam por necessidades de ordem material, emocional, espiritual, para que eles possam se sentir acolhidos, né,
com essa vibração, então mudarem o seu estado mental, reconhecerem a importância da sua própria atitude na mudança da sua condição social também. Então, sempre há algo que nós possamos fazer. E aí Kardec pergunta, algum dia essa desigualdade vai desaparecer? E aí os espíritos são também bem diretos. Eterna, somente as leis de Deus o são. E por que os espíritos colocam dessa forma? Porque se as leis de Deus mudassem, Deus estaria também em mudança. Se Deus muda, né, se Deus está em mudança, ele não é perfeito. Então, se Deus, que é a causa primária, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, como está na pergunta número 1, né, do Livro dos Espíritos, se Deus é essa inteligência primeira, essa inteligência suprema, essa causa primária de todas as coisas, é porque ele é a perfeição. Não há nada mais perfeito que Deus. Então, se ele atingiu essa perfeição plena e total, significa que tudo aquilo que ele cria, não há mudança nas leis da criação dele. Há mudança no estado das coisas, mas não nas leis que regem esse estado. Então, por exemplo, amar ao próximo. Se eu amo o meu próximo e faço uma atitude generosa em relação a ele, eu estou atendendo um princípio básico de caridade, de amor ao próximo. Eu estou olhando para o outro com amor, com generosidade. Isso faz parte da lei de Deus. O que faz parte da lei de Deus? Todos sermos iguais. As diferenças que existem, por exemplo, dentro do financeiro que nós possuímos, os recursos materiais, da nossa condição física, tudo isso é uma consequência natural do nosso egoísmo e da nossa vaidade. Muitas vezes, a desigualdade social ela é criada, sim, pelos homens que estão encarnados, porque dentro do meu egoísmo eu me apodero de uma grande soma de recursos da qual não seria necessária para a minha sobrevivência, para o meu desenvolvimento, para a minha evolução. Me apoderar dessa grande soma de recursos e não fazendo com que ela seja produtiva para os meus irmãos é um ato de egoísmo. Se eu utilizo dessa riqueza para o desenvolvimento daqueles que mais necessitam, eu estou fazendo aquilo que Jesus nos ensinou, a multiplicação dos talentos que me foram concedidos. Agora, se eu uso apenas para benefício próprio, sem compartilhar isso com aqueles que estão à minha volta, eu estou sendo egoísta. Então, provavelmente, numa próxima encarnação, eu vou precisar passar por dificuldades financeiras, talvez, para que eu possa aprender a lidar com esse recurso financeiro. Aí você pode falar assim para mim, então todo mundo hoje que não tem recurso financeiro foi porque usou mal o seu recurso no passado? Não necessariamente. As provas pelas quais nós passamos, seja ela de privações materiais, de condições físicas, orgânicas, cognitivas, elas atendem a um propósito de ensino e aprendizado, não um propósito de punição. Elas atendem a um propósito. Desculpa, gente. Elas atendem a um propósito da nossa melhoria, do nosso aprendizado. Não significa que eu estou naquela condição por uma punição. Eu me coloco em condições difíceis justamente por não obedecer, por não me enquadrar nas leis divinas. Um exemplo, se eu como demais, como coisas muito gordurosas, né? Como grande quantidade de gordura, de açúcar, de sal, eu vou passar mal de alguma forma, né? Eu vou vomitar, minha pressão vai subir, eu posso ficar diabético, pressão alta, tem que tomar medicação. Então, assim, se eu não cuido da minha saúde de forma adequada, o meu corpo físico ele vai reclamar. Isso é o quê? Uma punição? Ou seja, meu corpo está me punindo? Não. Simplesmente o meu estômago ele tem um tamanho. Se eu como muito mais do que esse estômago suporta, eu vou passar mal, vou vomitar, aquilo vai ser colocado para fora, né? Eu vou ter enjoo, náusea de alguma maneira. Então, assim, o meu corpo me punindo? Não, é uma consequência natural de eu ter me alimentado com uma quantidade muito maior do que aquilo que era realmente necessário. Se eu, por exemplo, né, inclusive uma reflexão muito pessoal, se eu estou acima do peso, né, minha condição está acima do peso, isso é consequência da minha má alimentação. Então, assim, eu preciso parar, reconhecer isso, para que eu possa mudar os meus hábitos e ter um pouco mais de saúde. Porque esse corpo está me emprestado. Então, assim, se eu não valorizo esse corpo e não cuido dele, eu estou naturalmente infringindo as leis de Deus. Por quê? Porque eu estou estragando algo que me foi emprestado, me concedido pela lei da natureza. Então, se eu devolvo esse corpo, né, para a natureza antes do tempo previsto,
certamente pode ser enquadrado até como uma forma de suicídio, como vários espíritos já relataram para nós, né? Os excessos de todas as ordens, os excessos no campo do sexo, da alimentação, o uso de substâncias, né, como o cigarro, que fazem extremamente mal, de substâncias em excesso como açúcar, como sal, né? Tudo isso ele reflete numa consequência natural para o nosso corpo. Então pode ser que isso tudo não tenha um pouco a ver com o nosso tema, mas está totalmente relacionado a tudo que acontece com a gente, é uma consequência natural de nós termos infringindo as leis da natureza. Então, se algo não está legal comigo, eu preciso parar, pensar, respirar e buscar o entendimento, buscar o meu autoconhecimento para entender aonde que eu estou infringindo a lei de Deus, aonde que eu posso melhorar, aonde que eu posso fazer melhor. E a desigualdade social, ela não é obra da lei de Deus, ela é uma obra do homem. Lembrando que, se eu olhar apenas para esta encarnação, tudo vai parecer errado, né? Vai parecer que Deus é injusto, porque bota uma pessoa nascendo numa completa miséria, sem nenhum tipo de oportunidade, com várias dificuldades, e bota um outro em berço esplêndido, com todas as oportunidades do mundo, né, de recursos materiais para o desenvolvimento de cada um. Só que esta pessoa que hoje está sofrendo e padecendo de recursos materiais, pode no passado ter sido alguém que teve os recursos materiais à sua disposição. Assim como as pessoas que hoje têm muitos recursos materiais à sua disposição, podem ter padecido no passado da ausência deles, né? Então, a gente sabe que, como eu falei um pouquinho mais no início, que essa relação do que acontece comigo, à minha volta, ao meu redor, é diretamente uma consequência das minhas atitudes e não de Deus. Então tá lá na lei de Deus. Se eu vou infringir essa lei, vai ter uma consequência natural por infringir essa lei. Por exemplo, se eu resolvo passar uma faca no meu dedo, eu vou cortar. Então, assim, meu corpo está me punindo de novo? Não. Fui eu que tive uma atitude impensada, né? E machuquei meu dedo porque não estava atento, enfim, seja lá qual for o motivo. Então, tudo que acontece com a gente é fruto direto de uma consequência e necessidade que nós temos que passar. Então, quando Kardec pergunta, algum dia essa desigualdade vai desaparecer? Os Espíritos falam, eterna é somente a lei de Deus. E eu queria ressaltar aqui nessa resposta o seguinte, ó, ela vai desaparecer quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. E é muito importante nós não nos colocarmos numa posição de vítima. O orgulho e o egoísmo de quem? Meu orgulho, meu egoísmo. Porque, de novo, eu sou fruto, eu sou consequência das minhas escolhas. Então, quando eu deixar de ser egoísta e orgulhoso, certamente eu terei condições melhores. E essas condições melhores não são necessariamente mais matéria, mas o entendimento melhor de quais são as minhas reais necessidades para a sobrevivência, sem nenhum tipo de julgamento. Cada um reflete sobre o que é necessário, sobre o que é supérfluo, sobre aquilo que realmente é importante que seja feito e sobre aquilo que não é importante. Então eu preciso sempre passar nesse filtro. Isso que eu estou querendo fazer agora é fruto do meu egoísmo, do meu orgulho, da minha vaidade? Ou é realmente alguma coisa muito necessária para o meu progresso, o meu desenvolvimento, para aqueles que estão à minha volta, para aqueles que estão na minha responsabilidade de cuidado? Essa reflexão ela é fundamental. Quando nós conseguirmos fazer isso, eu vou conseguir aliviar a dor e sofrimento dos meus irmãos que estão passando por restrições de diversas ordens, assim como eu vou evitar que no futuro eu seja essa pessoa a passar por necessidades como fruto de aprendizado. Então, o dia que eu aprender o que realmente é necessário para a minha sobrevivência, para a manutenção do meu espírito, para o meu desenvolvimento espiritual e crescimento, quando eu aprender essa lição de forma definitiva, a desigualdade tenderá a desaparecer. Mas isso é importante que seja da coletividade, né? Porque, por exemplo, Francisco de Assis, né, é uma pessoa completamente desprendida dos recursos materiais. Ele sozinho não muda o mundo, mas ele faz a diferença ao redor dele. Então, se todos nós conseguirmos alcançar esse entendimento, nós faremos a diferença a todos que estão à nossa volta. E quanto mais pessoas fizerem diferença, melhor, maior será o impacto, né, à nossa volta e maior será o desenvolvimento da nossa sociedade, da nossa comunidade, dos espíritos que estão à nossa volta.
A gente sabe o quanto uma pessoa pode fazer uma grande diferença naquele meio, né, que cerca, naquele meio que a envolve, né? Então, os espíritos continuam aqui, ó. Restará apenas a desigualdade do merecimento, que é aquela que a gente estava falando, né? Muito parte da desigualdade que nós vemos hoje tem a ver diretamente com o merecimento de cada um, porque a gente vê muitas histórias de pessoas, né, que conseguiram vencer uma situação, quebrar, né, um círculo de ausência de recursos materiais. É claro que eu não digo que todos têm essa condição. Tem muitas pessoas que vêm numa condição mínima, zero oportunidade, de lar violento, de várias condições, que nós temos que lembrar. De novo, isso tudo é fruto do nosso egoísmo, da nossa vaidade. Nós que estamos aqui, nós provocamos e causamos isso. Então, Deus coloca pra gente, né? Pra gente estender a mão a quem precisa. Por quê? Eu tenho que fazer o melhor que eu posso por aqueles que estão à minha volta. Se esses que estão à minha volta saberão usufruir de um auxílio, de um apoio, de uma mão estendida, aí já é responsabilidade deles, não é nossa. A minha responsabilidade está ao fazer o melhor que eu posso agora, com os recursos que eu tenho, com aquilo que é disponível para mim. E a cada um cabe, né, fazer o melhor que pode com aquilo que dispõe. Então, os espíritos colocam aqui, né, restará apenas a desigualdade do merecimento, ou seja, uns merecem mais do que outros por conta do seu esforço, do seu trabalho, da sua evolução espiritual. E, de novo, quando a gente fala de merecimento, não estou falando de recursos materiais, tá? Estou falando de merecimento, desenvolvimento do espírito. Porque o fato de eu ter muita riqueza não significa que aquilo é bom, né? O fato de eu ser muito pobre, ou o fato de eu ter muito dinheiro, nada disso diz quem é bom e quem é ruim. Isso é apenas um estado da matéria, um estado transitório, onde todos nós podemos passar por ele, já passamos ou ainda vamos passar por esses estados. Aqui mais embaixo, os espíritos colocam, quer ver? Ó? Só o espírito é mais ou menos puro, mais ou menos desenvolvido. E isso não depende da posição social. Então eu posso ter um espírito mais evoluído, com muitos recursos financeiros, ou num lugar completamente ausente de recurso financeiro. Isso não fala sobre a evolução espiritual, isso fala sobre a necessidade de cada espírito desenvolver um determinado aprendizado. É igual assim você pensar que tem crianças que estão no laboratório de ciências, tem crianças que estão na aula de educação física, tem crianças que estão levando a uma atividade de reciclagem, tem crianças que estão numa sala de arte com todos os recursos disponíveis, ou seja, cada ambiente com uma determinada quantidade de recursos diferente nos possibilita aprendizados diferentes para o nosso espírito. Assim também é o processo reencarnatório. Então, ter dinheiro ou não ter dinheiro, ter recurso material ou não ter recurso material, não fala sobre a condição da nossa evolução, né? Agora, o quanto eu dou destinação útil ao meu dinheiro, ao meu recurso material que foi disponível para mim, o quanto eu consigo não causar sofrimento a mim, aos que estão à minha volta, por conta de uma ausência de recurso, o quanto eu consigo aprender com aquela situação, o quanto eu consigo compreender e aprender o que realmente é necessário para o meu crescimento, isso tudo depende da escolha de cada um. E quando eu aprendo o que é necessário, aí sim eu subi mais um degrauzinho na minha evolução espiritual. Vamos avançar mais um pouquinho aqui, tem bastante coisa, né? Eu já dei uma adiantada aqui em várias questões, né? Mas agora eu vou pontuar algumas coisas importantes aqui pra gente, tá bom? Vamos lá. O que se deve pensar dos que abusam da superioridade. Opa, é isso mesmo. O que se deve pensar dos que abusam da superioridade das suas posições sociais para em proveito próprio oprimir os fracos, tá? O que deve pensar dessas pessoas? Merecem anátema, né? Merecem ser condenados, né? Merecem ser criticados. Ai deles, serão a seu turno oprimidos. Olha que interessante, renascerão numa existência em que terão que sofrer tudo o que tiverem sofrer aos outros, né? E eu fui um pouco mais moderado, né, nos meus comentários anteriores, mas aqui os espíritos são muito diretos, gente. Aqueles que abusam da superioridade da social, riqueza, né, do seu status social ali, da sua condição social, e oprime as pessoas, né, mais fracas, mais debilitadas, que necessitam de ajuda. O que acontece? Ai deles, serão oprimidos. Mas não serão oprimidos pelo castigo divino, serão oprimidos como forma de aprendizado.
né? Serão oprimidos para que eles aprendam as dores de ser oprimido, de ter aquela ausência, para que numa próxima encarnação, providos novamente de algum tipo de recurso material, eles tenham condições de compartilhar esses recursos, aliviando a dor daqueles que mais precisam, né? E a desigualdade da riqueza, né? O que a gente, o que o Kardec perguntou que os espíritos falam sobre isso? Vamos lá. A desigualdade das riquezas não se originará das faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Aqui ele fala das faculdades, né? Das habilidades. Aí os espíritos colocam sim e não. Da velhacaria e do roubo, que dizes, né? Os espíritos colocam aqui. Então, uma coisa é quando eu, a partir das faculdades que eu possuo, eu trabalho, adquiro recursos materiais para o meu desenvolvimento pessoal e para ajudar aqueles que estão à minha volta. Outra coisa é do roubo, né, do egoísmo, do proveito em cima do outro. É completamente diferente, tá? São coisas completamente diferentes. Aí o Kardec pergunta, mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões mais? Aos espíritos, peraí, mas o que você sabe a esse respeito, né? Qual é a fonte dessa riqueza? Nem sempre ela é pura, né? Então, Kardec coloca assim, mas a riqueza herdada, né, o bem que eu herdei, ela não é fruto de paixões más, né? Ou seja, alguém trabalhou muito, acumulou riqueza e deixou aquilo de herança para mim. Qual que é o problema disso? E os espíritos falam, vai buscar a fonte dessa riqueza. Será que ela foi realmente pura? Será que ela não foi fruto da opressão de outras pessoas? Será que ela não foi uma riqueza construída, né, em cima da tristeza, do abandono, da discórdia, da falta de amor, em cima de outras pessoas, tá? Em cima de injustiça? Então, nós temos a obrigação de, se essa herança, né, buscar a fonte dessa herança e entender, ela realmente, eu sou realmente merecedor dela? Até porque é o seguinte, gente, se não tiver no teu planejamento reencarnatório que você usufrua dessa riqueza, essa riqueza ela vai desaparecer de alguma forma. É uma empresa que vai falir, sabe? É um fundo de investimento que vai falir, são ações de uma empresa que vão desvalorizar, é um imóvel que vai pegar fogo, que vai desabar, alguma coisa vai acontecer. Porque nada é injusto na natureza, no nosso processo encarnatório. Muitas vezes, as encarnações são tão bem desenhadas que nós mesmos, né, acabamos por desperdiçar esses recursos e ficar sem eles, né, por necessidade, não necessariamente apenas por falta de habilidade. A falta de habilidade é uma condição da nossa necessidade, né? É como eu vou fazer uma prova de matemática, mas eu não sei aquela matéria, eu vou tirar uma péssima nota. Então, assim, eu vou administrar um recurso, mas eu não sei fazer aquilo, eu vou desperdiçar aquele recurso e posso perdê-lo, né, completamente. Então, isso tudo de acordo com as minhas necessidades, ok? Vamos lá. Aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? Foi o que eu acabei de falar, né? Fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito, sobretudo se o ignoram, como é possível que aconteça. Mas, muitas vezes, a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Olha que interessante. Quando eu reencarno e recebo uma grande soma de dinheiro, pode ser que esteja nas minhas mãos, na minha responsabilidade, reparar alguma injustiça. Pode estar nas minhas mãos, na minha responsabilidade, que eu faça a destinação desses recursos para realmente auxiliar pessoas que precisam de algum tipo de auxílio. Então, é sim minha responsabilidade, quando receber uma herança, por exemplo, parar, pensar e refletir qual é a melhor aplicação dessa herança, desse recurso financeiro. Ok? Até aqui, gente? Vamos continuar aqui. Kardec pergunta aqui, por exemplo, ó, sem quebra da legalidade, quem quer que seja, pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo? Pode disponibilizar os seus bens com uma certa igualdade? Aquele que assim proceder será responsável depois da morte pelas disposições que haja tomado? Os espíritos, de novo, são muito certeiros. Toda ação produz seus frutos. Então, se eu
tenho ações de bondade, de amor, elas serão, os frutos serão bons, né? Se eu tenho atitudes egoísticas, os frutos serão ruins. Então, doces são os das boas ações, amargos os das outras. Sempre entendei o bem. Ou seja, a gente já tem conhecimento sobre isso, a gente pode entender isso, basta a gente colocar isso em prática, né? 811. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Algumas pessoas têm um sonho utópico, né? E se a gente dividisse tudo por todo mundo? Não teria fome, porque todos teriam meios de se alimentar corretamente, porque a grande parte da riqueza da humanidade está concentrada num grupo muito pequeno de pessoas. Então, se isso fosse dividido para todo mundo teria a mesma quantidade de recursos. É verdade. Pelo momento, se eu pegasse toda a riqueza do mundo e dividisse por toda a população mundial seria rica. Tá? Todo mundo teria bastante recurso financeiro. Só que a gente está esquecendo que o que dá a destinação para o recurso financeiro que a gente recebe é a minha evolução moral, é o meu propósito, né? É a minha inteligência, é o quanto eu já aprendi ao longo das minhas encarnações para lidar com aquele recurso. Então os espíritos colocam o seguinte: ó, não seria possível, óbvio, né? Não seria possível dividir a riqueza, é uma situação hipotética. E os espíritos colocam o seguinte: a isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Ou seja, não adianta. Por mais que eu distribua muito bem uma riqueza, rapidamente os homens e mulheres, né, falando de espírito de uma maneira geral, com as suas habilidades, vão provocar desigualdades, né? Porque um sabe fazer negócio, outro não sabe. Um vai multiplicar, o outro vai gastar. Quantas pessoas chegaram na loteria e ficaram pobres alguns anos depois, ganharam milhões? E como elas conseguiram ficar pobres? Gastaram, 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 e o dinheiro acabou, né? Ou seja, por mais que eu distribua a riqueza mundial, mesmo não sendo possível, por mais que eu fizesse isso, ainda assim, essa desigualdade, no dia seguinte, já teria alguma desigualdade, né? Porque alguns mais previdentes guardariam uma parte, outros menos previdentes consumiriam boa parte, eu já teria uma desigualdade praticamente imediata, né? Há, no entanto, homens que julgam ser esse remédio aos males da sociedade. O que pensais a respeito? Que eu acabei de falar, né, das pessoas que pensam assim. Os espíritos colocam: são sistemáticos ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combateu o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Ai, gente. Isso bate lá no fundo, né? A gente às vezes fica muito preocupado, né? É, com questões talvez econômicas, políticas, né? Sobre a distribuição das riquezas. Esquecemos que o ponto principal é o combate à inveja, ao nosso egoísmo. E por que não ser possível a igualdade das riquezas? Desculpa. Né, já que não é possível a igualdade das riquezas, o mesmo acontece com o bem-estar. E aqui é muito legal, né? A gente tinha comentado um pouco lá no início também. Não. Ou seja, eu posso ter uma igualdade de bem-estar e não necessariamente ter igualdade das riquezas. E por que isso? Os espíritos colocam aqui. O bem-estar, ele é relativo e todos poderiam gozar dele se entendessem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Então, o meu bem-estar está diretamente relacionado à aplicação do meu tempo em atividades que me são aprazíveis, que são produtivas, né? Que podem trazer benefícios não só para mim, mas para o próximo. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe equilíbrio. O homem é quem perturba esse equilíbrio. Então eu preciso do médico, do marceneiro, do professor, do engenheiro, do faxineiro, do motorista de ônibus, do advogado. Eu preciso de todas essas habilidades, todo mundo para compor a nossa sociedade. E isso é muito bem equilibrado. Vocês percebem? Tem profissionais para todas as áreas, atendendo tudo, porque a gente está sendo regido, né, pelas leis de Deus, que são imutáveis e perfeitas. E ele faz uma subpergunta aqui: será possível que todos se entendam algum dia? E os espíritos trazem uma grande esperança para nós. Sim, os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça, a lei de amor, a lei de caridade. E por último, para a gente terminar o nosso estudo aqui,
813. Há pessoas que por culpa sua caem na miséria. Não, é uma afirmação, né? Há pessoas que por culpa sua caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade. Ou seja, a pessoa caiu na miséria ali, a sociedade não tem responsabilidade com isso, né? É mais ou menos o sistema de castas que ainda existe na Índia, né? Você nasceu pobre é porque você tem que ser pobre a vida inteira, você não pode ascender de classe social. Os espíritos colocam, mas certamente já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Ou seja, grande parte da miséria que existe na nossa sociedade é por conta do nosso egoísmo e vaidade. E grande parte dos espíritos que hoje se encontram em situação de miséria, como estava na pergunta lá em cima, são espíritos que a provocaram e hoje sofrem consequência daquilo que eles mesmos causaram. Demais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Ou seja, não é responsabilidade da sociedade educar moralmente os seus indivíduos, as pessoas que participam dessa sociedade? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar as tendências perniciosas. Então, a gente hoje vive uma situação de bastante, como é que eu posso falar assim, de escolha, né? Onde nós podemos dar um grande avanço no nosso desenvolvimento social, compreendendo que nós podemos e devemos fazer a diferença na sociedade que a gente vive, né? E junto com isso, compreendendo que nada é por acaso, tudo tem a sua razão de ser. E boa parte das consequências que nós sofremos hoje são fruto do que nós plantamos no passado. Então, quando nós, né, começarmos a ser menos egoístas, quando nós começarmos a pensar mais no nosso próximo, certamente a sociedade inteira vai melhorar. Porque se hoje eu planto amor e caridade, eu vou colher amor e caridade nessa vida ainda, mas quando eu reencarnar, imagina o seguinte, eu faço um belo de um projeto numa sociedade, onde todos ali conseguem trabalho, emprego, se desenvolver. Quando eu reencarnar, né, eu vou reencarnar nessa sociedade que se desenvolveu. Então, assim, se toda a sociedade do planeta trabalhasse pela igualdade, pelo desenvolvimento das pessoas, e não pela criação de dependências dessas pessoas, da caridade alheia, a gente reencarnaria onde? Né? Pensa bem. Se todo lugar da Terra conseguisse oferecer boas oportunidades a todos, eu iria reencarnar na miséria como? Né? Com certeza é porque nós evoluímos e conseguimos criar um padrão de vida, uma sociedade muito mais justa. Então, gente, está nas nossas mãos fazer isso. E quando eu falo está nas nossas mãos, em primeiro de tudo, está nas nossas mãos que a gente deixe de ser egoísta, vaidoso, que a gente compreenda o que realmente é necessário e supérfluo na nossa encarnação para que a gente possa promover e produzir a igualdade social, a igualdade em todos os aspectos. Grande beijo para todos, um forte abraço, que Deus nos abençoe nessa tarefa e que possamos continuar nossa caminhada, graças a Deus.